Estamos de volta com o Congresso TI Varejo. O tema do segundo painel é Integração do Varejo Físico e Virtual. Como a tecnologia pode beneficiar a relação entre lojas a fim de gerar mais produtividade e menos gargalos na logística. Convidamos a palco a mediadora do painel, Graça Sermu. E para integrar este painel, consultor e especialista com passagem na Vivara e na Saraiva em e-commerce, Luiz Chiro. Professor da ESPM e consultor em varejo, Ricardo Pastore. E a diretora de TI dos supermercados Bistec, Tatiana Góes Mendonça. Com a palavra mediadora, Graça Sermu. Obrigada. Segundo painel de hoje, só para uma informação aqui para vocês, estamos com uma audiência muito bacana pela internet. Obrigada aí por vocês que me acompanham pela internet, por estarem conosco, enviando perguntas, comentários e acompanhando o nosso debate. Eu estava comentando agora há pouco no intervalo, o setor varejista, né? Ele tem uma dinâmica muito grande. Então, muitos profissionais falam, Graça, eu só vou conseguir de manhã ou à tarde, mas eu vou te acompanhar pela internet. Então, eu falo, é muito importante hoje a gente imaginar a expansão geográfica do Brasil, a quantidade de varejos regionais atuando, inclusive estamos aqui com a presença nesse painel de um varejo regional importante. Então, eu acho que essa discussão precisa realmente ter essa amplitude, integrar o Brasil e trazer as experiências de outras regiões e de outros modelos de varejo. Essa discussão desse painel, ela começou, na verdade, já com a apresentação do professor, quando ele mostrou a experiência do laboratório e de como essa transformação do varejo físico está acontecendo. E o que a gente observa hoje, né, pelas experiências que temos acompanhado lá fora, é que há um longo caminho a percorrer aqui no Brasil nesse sentido, mas sabemos também que existe, independente de onde parta esse movimento, uma confluência de interesses. Então, obviamente, o varejo eletrônico, ele anda, ele tem um ritmo, ele já traz no seu DNA a tecnologia, ele é mais tecnológico e já implementa soluções e modelos mais automatizados. Mas, ao mesmo tempo, o varejo tradicional está se movimentando. O que eu acho importante determinar nesse painel é qual é essa fronteira hoje entre o varejo físico e virtual. Vamos começar por aí um pouco, ouvindo na opinião de vocês e na experiência de cada um, qual é essa fronteira hoje aqui no Brasil. Se ela ainda é muito grande, pela experiência de vocês, como que vocês estão vendo isso? Vou começar com você, passagens aí pela Vivara, né? E Saraiva. No caso da Saraiva, você estava envolvido com e-commerce ou só na Vivara? Nas duas? Nas duas no e-commerce. Nas duas no e-commerce. Então, para você hoje, essa fronteira, ela ainda é muito clara para você hoje no Brasil? Varejo físico e virtual? Pessoal, bom dia primeiro. Entendo que ainda existe a fronteira é visível em muitas operações entre o físico e o virtual, mas o meu entendimento é que tem que ser transparente, principalmente para o cliente, né? Por mais que internamente a gente se estruture com departamentos diferentes, mas para o cliente é importante ser transparente, né? Eu falo que o cliente compra da marca, né? Não compra do canal, do dispositivo ou do local. Então, não existir, ser fluente e a experiência ser comum em qualquer lugar que o cliente visite, queira comprar, é importante que aconteça, né? Mas ainda, claro, é uma evolução, a gente não chegou nesse estágio, mas vejo que esse é o caminho que tem que alcançar. E para você? Fala um pouquinho do seu varejo, explica um pouquinho como é que evoluiu a questão
né? Qual foi o avanço do projeto de e-commerce? Como que está essa fronteira hoje, tanto internamente quanto para o seu cliente? Bom dia a todos. Eu trabalho na rede Bistec Supermercados, como é uma rede regional de Santa Catarina, acho que muitos não conhecem, né? Temos 15 lojas físicas, uma loja de e-commerce, 3 centros de distribuição. E relembrando um pouquinho que a gente estava comentando da questão de lojas físicas e e-commerce, esse é um assunto muito importante que já vem sendo debatido há bastante tempo. E eu lembro que em NRFs passados se questionou até qual o futuro da loja física, né? E depois evoluímos esse pensamento, né? Dizendo, não, temos clientes de lojas físicas e clientes que são virtuais. Tudo isso vem evoluindo e hoje a gente vê que não é assim, né? O nosso consumidor, ele é muito levado a comprar em função também do contexto, né? Hoje ele está com tempo, ele gosta de ir na loja, escolher seus produtos. Amanhã ele tem uma festa, é um volume grande, ou ele recebe uma visita, ele quer fazer uma compra rápida, ou ele tem uma restrição de tempo, de local geográfico. Então, o consumidor, ele transpassa nos diversos canais, né? E a gente está começando lá, na verdade já temos há 1 ano, quase 2 anos, o nosso projeto de nosso e-commerce. E como é uma área, né, específica, supermercados, alimentos, a gente tem um grande desafio que é a parte dos perecíveis, né? E então isso traz um temperinho a mais aí no processo que a parte de TI a gente resolve, né? O site, as ferramentas, a integração, agora vai a operação lá, separar uma fruta como o cliente gosta e entregar na casa dele naquelas condições que a gente separou. Então a gente começou um projeto pequeno, estamos crescendo a cada ano, praticamente dobrando, mas ainda é bastante pequena a operação. E muito por conta desses detalhes, né? O que está por trás, a operação, né, a garantia dessa qualidade, porque posso ter uma experiência de compra excelente no site, mas se a minha fruta chegar lá machucadinha, já foi por água abaixo todo o nosso trabalho, né? Então a gente está num aprendizado aí crescente e contínuo, né? Entendendo que precisamos ter todos os canais que o cliente deseja comprar, né? Estar presente em todos eles. E no caso, o perfil desse seu comprador, né, do e-commerce, ele é bem diferente desse seu cliente do supermercado? Como é que vocês estão percebendo isso? A gente percebe que, especificamente no nosso negócio, a grande maioria dos clientes de e-commerce não são nossos clientes de loja física. Então, isso tem despertado bastante interesse também por parte, né, dos proprietários e tal, de atingir um público, né? Porque, inicialmente, quando a gente fala em montar um e-commerce, vou transferir o meu cliente que antes vinha na loja, agora ele vai ficar em casa comprando. E, na verdade, não é isso que acontece. A gente consegue atingir um público diferente e consegue dar uma conveniência para o nosso cliente também quando ele tiver a necessidade de uma compra online. Ok. Professor, que você poderia acrescentar, além do que foi apresentado na sua abertura, em relação a essa integração entre varejo físico e virtual, e qual, na sua opinião, é realmente o futuro do varejo físico no Brasil? Nós antecipamos um pouco ali no nosso warm-up, né? Tem 3 agentes claros aí: o fornecedor da tecnologia, ou vamos dizer, a tecnologia em si, que já oferece muitas soluções à frente do mercado, né? Quer dizer, tem muito mais oferta do que utilização. Nós temos o consumidor, que também está avançando rapidamente na cultura, né, da tecnologia, do uso da tecnologia para consumo. Quer dizer, ele compra online, né? Ele está conectado o tempo todo,
enfim, e o terceiro é a empresa, né? A empresa varejista. Essa sim está numa posição defensiva, ela está com uma dificuldade de leitura desse cenário, né? Por enquanto a vida dela vai bem, ela abre a loja, as lojas abrem todo dia, funciona, recebe os clientes, né? Então, para que mudar, para que investir, né? Então, me parece, como já ocorreu em outras indústrias, né? Esse ponto de inflexão, essa inovação, talvez venha com quem não faz parte, né? Dessa indústria varejista, quer dizer, talvez uma outra empresa não varejista venha a desenvolver esse modelo, e aí, se esse modelo pegar, ele toma de assalto todo esse mercado, né? Então, eu vou até aqui por enquanto. Na sua opinião, professor, quando a Tatiana pontuou, e é verdade, eu me lembro da gente estar aqui no próprio TI Varejo questionando o futuro das lojas físicas, né? E não tem muito tempo isso, a questão é que o processo é bem rápido. Hoje é inquestionável esse futuro, quer dizer, a loja física, ela não vai desaparecer. Não acredito. Inclusive, eu citei também não esse ano, no ano passado, houve a apresentação de um arquiteto de Los Angeles, né, o Caruso, e ele valorizou muito essa questão da integração das pessoas no ambiente varejista. Ele desenha shopping centers, né, com jardins, com corredores a céu aberto, né, que proporcionam momentos de lazer, momentos de convivência, né? Então, a loja é um local para convivência, onde as pessoas encontram outras pessoas, se relacionam com as marcas, enfim, é um grande local de acesso a novos conhecimentos, né? Então, a loja é um ambiente que favorece, né, não apenas o consumo, mas vamos dizer, o conceito elevado, né? Não apenas ela se relaciona não com o consumidor, mas com o ser humano, né? Então, a tecnologia faz parte disso, né? E vai encontrar nesse ambiente um campo mais fértil até para se fazer presente, né? Vamos passar para um primeiro tópico aqui de discussão, depois dessa explanação inicial, que é a seguinte: até a Tatiana pontuou, nós temos lá, né, já tradicionalmente um varejo físico e estamos há algum tempo investindo no e-commerce. As experiências que a gente tem acompanhado mostram que eles andam em compassos diferentes, né? Então, a primeira pergunta é assim mesmo? Eles têm que andar em compassos diferentes ou é só uma fase inicial do processo? E como a tecnologia pode beneficiar essa integração, se é que essa integração precisa existir? Bom, eu entendo que a dinâmica vai ser diferente dos canais do e-commerce do físico, em termos de ações de marketing, em termos de planejamento, porque no e-commerce a gente tem muito mais agilidade e necessidade de tomada de decisão muito rápida, porque você também enxerga o resultado muito rapidamente, né? E da mesma forma que a gente vê rapidamente isso daí, a gente consegue colocar no ar uma campanha nova, mexer em alguma questão comercial de forma muito simples. É diferente de um varejo físico que tem que imprimir alguma coisa ou tem que mexer num espaço de loja que é maior, né? Então, vai existir uma dinâmica de negócio diferente. Eu acho que esse é um dos problemas que existem dentro das empresas de conviver com esses dois mundos, né? A área comercial, que cuida da parte física, ser a mesma que cuida da parte do online, mas ela tem que ter dinamismos diferentes de negociação, de reposição de estoque, né, de ações comerciais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o varejo físico tem que ganhar o dinamismo que o e-commerce tem. Cada vez mais as tecnologias permitem que, mesmo no físico, se tome ações rapidamente, se mude um movimento que esteja acontecendo no dia, naquele momento de venda, usando tecnologia, né? Então, esse dinamismo vai passar para o físico também, para ser tão rápido e tão urgente quanto a gente precisa ser no e-commerce. Você concorda com isso? Você acha que tem a dinâmica diferente, tem que ser assim? E quando a gente fala em integração, tecnologicamente falando,
também são ambientes diferentes tecnologicamente? Vai ser necessário que haja uma integração tecnológica entre esses ambientes? Eu concordo, o dinamismo é bastante diferente, porém, eu acho que o grau de maturidade das empresas, ela hoje é muito alto na loja física, né? E bastante incipiente na loja virtual, no e-commerce, né? No nosso caso especificamente. A maturidade que você fala tecnológica? Não, maturidade a cultura da empresa, né? Hoje, por exemplo, estamos há 33 anos no mercado físico e há 2 no e-commerce. Então, a cultura da empresa ela é toda voltada para o físico. Isso é um aspecto que tem que ser trabalhado para podermos chegar, né, no aspecto que o Luiz citou, que é trazer esse dinamismo de e-commerce para a loja e tudo mais. A nível de sistemas, eu acho que a integração é fundamental, né? De alguma forma, em algum momento, porque já que o nosso cliente ele é único, eu tenho que ter uma visão única, né? É muito importante eu ter essa integração dos dados das compras físicas, das compras virtuais dele, né? Do seu hábito na loja, do seu hábito na internet, no site, na compra pelo site, né? Então, essa integração é fundamental. Dependendo do modelo que você adota, a relação do estoque é muito importante também, né? Então, o estoque do e-commerce ele está baseado em determinado centro de distribuição. No nosso exemplo, nós temos o e-commerce vinculado à loja. Então, a minha loja física ela tem que suportar as 2 operações. Então, a integração de estoque, de venda, histórico de venda, ticket médio, né? É fundamental nesse processo. Em termos, só para complementar, em termos de infraestrutura tecnológica, né? Quer dizer, um modelo que vem atuando há tanto tempo tem toda a sua infraestrutura, né? Não pode usar a palavra legado, que às vezes o pessoal fala, não, negado até arrepio na espinha, mas enfim, tem toda uma estrutura. E, como você falou, o dinamismo, né? E o modelo de e-commerce mais recente, como é que é a integração dessas infraestruturas tecnológicas? Nesse ponto, a gente foi bastante, vamos dizer, feliz numa decisão de praticamente uns 6 anos atrás, onde a gente fez uma renovação tecnológica muito grande e eliminamos esses sistemas legados e tal, e implantamos um ERP já bastante voltado para o segmento de varejo. Isso foi no final de 2008, então 7 anos. Então, isso nos possibilitou, né, a maior facilidade nesse processo de integração, uma vez que a gente está relativamente atualizado aí com a parte de ERP, que geralmente é o legado mais pesado dentro da organização. E quando vocês tomaram essa decisão, né, por essa renovação, já havia perspectiva de implementação de uma operação online? Não, na época não. Foi puramente para suportar realmente o crescimento da empresa, né, que vinha com um sistema desde a sua fundação, com 1, 2, 3 lojas, e quando chegou... E a gestão da operação online está integrada com esse ERP? Está integrada, está integrada. Uhum. Tá. Como é que você, vamos falar um pouquinho sobre integração, pastor, e como é que você vê isso hoje, né? Os modelos tradicionais, né, de TI, né, muitos deles estão baseados, alguns fizeram renovação, outros não, mas como é que você vê essa modernização desse back-office do varejo hoje para acompanhar esse dinamismo que está sendo exigido lá na frente? O varejo se renovou muito nos últimos 20 anos. Bom, teve o marco, né, que foi o fim da inflação. Aí os varejistas buscaram eficiência e houve uma grande corrida, né, em direção à infraestrutura. Então, as redes, em geral, instalaram ali os ERPs, em alguns casos chamados de sistemas de automação comercial. E de lá para cá, as soluções são mais pontuais, né? Módulos específicos vêm sendo agregados, né? Eu acho que esse é o modelo que a própria indústria sugere.
né? Então, os líderes como IBM, SAP, Microsoft, Oracle, enfim, eles tentam vender soluções mais específicas. Isso é o que eu tenho visto, né? Agora, assim, esse salto, né, para, por exemplo, gestão nas nuvens, né, tem algumas incógnitas. Eu acho que nem todas as empresas estão preparadas. Há aquele risco, né, de tomar uma decisão e a estrutura da empresa não ser capaz de digerir isso, né, essas modificações, né? Então, acho que uma barreira é a estrutura interna, né? Também as resistências internas diante de novos processos resultantes dessa integração. Como que você vê essa questão, para a gente finalizar aqui, a sua opinião, essa integração, o quanto que o varejo, pela sua experiência, quando você implementou, tinha um legado, como é que isso se deu? A grande dificuldade é usar um sistema legado, ou um RP, que foi todo preparado para a loja física, para a operação de físico, e o processo do online é totalmente diferente, né? Assim, hoje eu estou na área do marketing, mas eu comecei na área de logística. E o processo de logística do e-commerce, o processo de recebimento, de picking, de embalagem, é totalmente diferente do que a gente tem para uma operação de grandes volumes, né? Então, tem que ter produtividade nesse processo, tem que ter qualidade, né? Se você pegar um produto errado, é um produto errado que está indo para o cliente, direto, né? Diferente de pegar um pallet, que se tiver alguma coisa ali no meio errada, tem um monte de outras coisas que estão certas e o errado vai para a prateleira, não vai para o cliente necessariamente ainda, né? Então, ter agilidade e ter qualidade exige que seja um processo específico para o e-commerce, né? A gente viveu algumas dificuldades de adaptar o que a gente tinha para o e-commerce, mas pensando no físico ainda, ou num processo antigo, não num processo fracionado que a gente tem na operação online. E a gente perdia a produtividade. A partir do momento que a gente decidiu mudar e ter algo que segue em boas práticas para a parte de e-commerce, mesmo para processos que necessitam dessa agilidade, que precisam entregar no mesmo dia, pensando em perecíveis, né? Ou pensando em qualquer outro produto. A gente, quando compra online, às vezes quer receber rapidamente o produto, né? Ter que receber isso daí rapidamente exige que o processo seja muito redondo e que seja eficiente, né? Então, tem que ter processos e sistemas que permitam fazer isso. Entendo que esses principais fornecedores de tecnologia estão adquirindo outras empresas que são especialistas porque precisam ter dentro de casa uma solução ou uma suíte que contemple todas essas funcionalidades e que se integre mais rapidamente. Integrar plataformas é uma dificuldade, né? Então, pelo menos estar dentro de casa e poder oferecer esse portfólio para as empresas acaba sendo uma vantagem. Uma pergunta aqui interessante, que eu acho que traz um segundo tópico para a gente avaliar. Quer dizer, ok, existem esses desafios de integração, existe a experiência de cada empresa, mas vamos olhar um pouquinho o consumidor. Olha essa pergunta. Muito se fala sobre a maturidade dos varejistas ao adotar novas soluções tecnológicas, principalmente na loja física. Mas qual a maturidade do consumidor? Considerando os diversos perfis, o consumidor está preparado para ter experiências digitais dentro de um supermercado, por exemplo? Então, a pergunta, ela vem no seguinte sentido, quer dizer, estamos aqui avaliando essa evolução da loja física, a incorporação de toda essa cultura do ambiente digital. Existe um limite para isso? Quando que um ambiente de loja física pode se tornar tão tecnológico que ele gere até, eu me lembro, né, de algumas experiências, até bancos tiveram essa experiência de fazer ambientes muito digitais que ficam vazios, que as pessoas se sentem intimidadas em entrar, em sair apertando botões e tudo. Então, avaliar como que cada negócio vai introduzir esses conceitos de interatividade, né, de comunicação, de acesso, e qual o limite que existe um pouco para isso no ambiente físico. Você tem estudado isso, professor? Olha, eu tenho acompanhado muita coisa, sim, mas
Porque o jovem, o consumidor jovem, ok, né? Existe um perfil. Exato. Eu já estava conversando com o pessoal da Chili Beans, e disse, não, quanto mais tecnologia a gente colocar lá, a galera gosta, põe o óculos, tira o óculos, muda a cor do óculos, é uma festa. Mas assim, a gente está avaliando vários tipos de negócios, né, e de varejos, né? Como aliás, é a que você Chili vê? Beans tem na loja do Oscar Freire a impressora 3D, né? Quer dizer, o processo interativo conclui na impressão da armação que você co-criou, né? Mas eu acho que trata-se realmente de um processo de formação de conhecimento, de construção de conhecimento, e esse processo tem seu começo, meio e fim, né? Não pode adotar porque é moda, né? Não. Porque o vizinho está fazendo assim também. Exatamente, é né? muito arriscado, né? Então, nós precisamos chegar num momento, né, onde vai surgir uma loja mocap, uma loja teste, tá certo? Mas já fruto de diversas investigações, né? Então, provavelmente essa loja vai estar dentro de um galpão escondido, né? Você vai levar para lá amostras do seu consumidor e vai ver como ele reage, como ele interage, né? Agora, esse processo de pesquisa precisa extrair do consumidor essas respostas, né? E não induzi-lo, né? Então, ele mesmo não sabe como reagir. Se nós perguntarmos para os consumidores como ele vai tomar a decisão de compra, se nós dermos na mão dele um tablet ou um smartphone, se ele tiver que selecionar produtos ali enquanto caminha pela loja, talvez ele não saiba responder, né? Nós precisamos colocá-lo em ação. E em termos de metodologia, você precisa colocar esse cliente dentro de um laboratório, igual o ratinho, né, naquele ambiente de teste. O princípio é o mesmo, né? Eu já, inclusive, conversei com alguns pesquisadores. Aqui em São Paulo nós temos 2 laboratórios, um na USP e um na PUC, de psicologia experimental, para ver se dava para desenvolver algum experimento, né? Quer dizer, nós precisamos nos basear em outras ciências para desenvolver ou tentar responder essas questões que estão ligadas à nossa área. Comportamento, né? Exatamente, ligadas à gestão, ao marketing, né? Então, quer dizer, é um processo longo que vai demandar tempo, dinheiro, e que as empresas, por si só, não estão interessadas em fazer, né? Precisa ter um valor nisso, exatamente. né? Outro Precisa dia... identificar o benefício, né, para o negócio, mais lucratividade, enfim, algo tem que justificar isso. Eu li outro dia que, no caso da indústria automobilística, foi realizada uma parceria, se eu não me engano, entre a universidade, não sei se foi a Mauá, a FEI e acho que a Scania do Brasil, não sei qual era o objetivo, enfim, foi criado um laboratório e a indústria aportou na universidade um fundo de 6 milhões de reais. Para o Brasil isso é inédito, 6 milhões, né? Então, desse investimento vão surgir uma série de respostas para aquilo que eles estão buscando. Para o nosso caso, né, nós teríamos que ter alguma iniciativa assim, uma universidade, um conjunto de escolas, a indústria de tecnologia, a indústria varejista, financiar estudos, né, de uma forma contínua, para que essa configuração saia de uma forma consistente, com menor risco, né, para as empresas que venham adotar. Senão, uma empresa sozinha vai ter que, vamos dizer, se reinventar, exatamente, quanto dinheiro vai gastar, quanta frustração isso pode gerar, né? Tatiana, para encerrar essa questão do quanto, né, essa loja, esse ambiente físico precisa mudar, em que ritmo,
Como que vocês avaliam hoje nos supermercados? O que vocês acham que hoje já faz sentido colocar? O que a experiência do e-commerce está trazendo para vocês? Como é que vocês estão avaliando essas mudanças na loja física? Então, pegando a frase aí que foi dita, eu acho tecnologia por tecnologia não vinga, né? Ainda mais o segmento de varejo, margens super apertadas, supermercados, então nem se fala. Então, realmente, ela tem que se provar algum retorno. A gente tem observado que, por exemplo, o uso de quiosques com informações, que já está hoje, né, na seara comum, já não é mais tanta novidade, mas, enfim... provê-lo com informações adicionais, né? Na área de hortifrutis, por exemplo, tem um projeto muito bacana em Santa Catarina, não sei se está em todo o Brasil, de cadastramento de fornecedores para detectar a origem do alimento. Então, você vai lá no tomate, tem o código lá do fornecedor, você tira uma foto do código, você consegue saber a origem, quem foi o produtor, esse tipo de informação a gente já está provendo também. Então, nessa linha a gente está caminhando. Outras coisas, como o professor Ricardo falou, exigiriam talvez um investimento ou experimentos, daí a gente tem mais dificuldade em implementar, né, a nível experimental. Mas... já fizemos um projeto piloto muito interessante um tempo atrás, com relação à parte de identificação do cliente na entrada da loja, através do Bluetooth, ele se cadastrava, ganhava um brinde para a gente poder, né, incentivar esse cadastro. Cada vez que ele entrava na loja, a gente sabia que ele tinha entrado e fez um acompanhamento para ver o tempo, né, a frequência que retornava e etc. Mas foram iniciativas, né, piloto e no fim a questão sempre cai, né, investimento, benefício, e aí a coisa pega um pouquinho. Espera um pouquinho. Você que vende e-commerce, você acha que o consumidor está maduro? Que inovações você acha que hoje seriam facilmente absorvidas nas lojas físicas, pelo que você acompanhou de movimentação na área de e-commerce? Eu acho que o consumidor está preparado, né? Hoje, minha avó tem 80 anos e usa o Facebook. Para ela usar o Facebook, ela usa porque é fácil de usar. Se a gente conseguir levar essa experiência de compra fácil para o mundo físico, qualquer um vai conseguir comprar, né? E o exemplo do Facebook ou dos smartphones hoje em dia, uma criança de 2 anos sabe mexer, ligar pelo menos um smartphone, desbloquear, e a minha avó de 80 anos também consegue mexer. Então você acha que facilidade, você usou uma palavra importante, você acha que levar para a loja física uma experiência de compra digital fácil seria, na sua opinião, um primeiro caminho aí para se chegar nesse consumidor? Exato. E esse processo, o digital tem que auxiliar o processo de compra do físico, né? Tem que ser user-friendly mesmo, esse é o objetivo. Se não for fácil, vai criar barreira, e é por isso que é importante, como o professor disse, os experimentos, para não gerar frustração num case real, digamos assim, né? Um case que não é de sucesso, é um de fracasso. E queimar essa ideia porque ela não foi bem estudada, não foi bem analisada e pensada no que poderia ser melhorada antes, né? Conceitos de usar o checkout sem ser um ponto físico, lógico, tem algumas limitações de legislação, mas usar esse tipo de experiência, não precisar ir no caixa, ficar naquela fila, poder agilizar o processo de fechamento de compra, que é algo que é fácil de fazer no e-commerce e na loja física geralmente é mais difícil, é um tipo de tecnologia que poderia ser facilmente usada pelos consumidores, estariam preparados para usar. Assim como antigamente as pessoas tinham um pouco mais de dificuldade de usar o cartão de crédito e colocar uma senha, todo mundo usa essa forma de pagamento. E essa forma de pagamento é uma forma digital que facilita a implementação de recursos de tecnologia nesse processo. Então, é o que o professor disse, precisa desse tipo de experiência, de estudo, e precisa do conhecimento das escolas mesmo, porque é dali que saem esses tipos de inovações e lá que a gente consegue aprender mais do comportamento do consumidor e ser mais assertivo. Temos uma pergunta da plateia, não sei, veio sem identificação, não sei se gostaria de se identificar. Qual a influência da experiência digital no mercado de trabalho de lojistas, que dependem de venda física?
a tendência seria diminuir as vagas desse setor. Essa questão já estava presente aqui, tem um impacto direto hoje, essas mudanças no ambiente físico em relação aos lojistas, enfim, às equipes que hoje trabalham dentro das lojas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quem quer começar? Responder? Vamos lá, enquanto isso o professor pensa um pouquinho, Tatiana também. Não vejo também outra solução a não ser aí vai sumir vaga de trabalho, porque a gente está automatizando. Isso funcionou na indústria, acontece na indústria, cada vez mais se automatiza e postos de trabalho somem e a gente precisa ser mais qualificado, as pessoas precisam ser mais qualificadas para assumir outras posições que a gente não vai conseguir colocar tecnologia sozinha. Isso não é diferente no varejo, né? Tem algumas etapas de processos físicos que são desnecessárias, mas a gente coloca pessoas lá porque não tem tecnologia nisso. O e-commerce é mais digital, né? Mas não significa que mesmo dentro de uma operação de e-commerce a gente não tenha mão de obra que poderia ser substituída por automação, né? Num processo logístico, existem processos de separação e de embalagem e até o processo de expedição totalmente automatizados, sem a presença de uma pessoa física separando. E os centros de distribuição das principais operações de e-commerce têm centenas de pessoas trabalhando, que são, lógico, aí tem o trade-off de analisar quanto custa implementar a tecnologia para isso, não é barata mesmo, colocar um sorter, colocar um sistema de picking automatizado, aí quanto custa pessoas para isso daí. Mas não tem muita saída, não vejo muita saída, precisa ter mais qualificação e vão surgir novas oportunidades. Se a gente implementa tecnologia, em algum outro lugar precisa-se de pessoas para desenvolver essa tecnologia, né? Então é uma migração do mercado de trabalho, mas é uma realidade. Na indústria funciona muito assim, a busca por lucratividade, por produtividade exige que substitua-se pessoas por tecnologia. Não vejo muita saída nisso. Professor? Sim, eu concordo. Eu acho que é uma clara migração e isso envolve processos também, né? Então, é muito comum o empresário reclamar. A gente passou por um período aí de quase pleno emprego e o pessoal dizendo, eu não acho mão de obra. Eu perguntava assim, você pensou em mudar os processos? Se você tem um sistema de atendimento com equipe de vendas, que tal transformar isso em autosserviço, por exemplo, né? Então, uma coisa está ligada à outra, né? Muda o modelo de negócio. Consequentemente, a equipe é envolvida. Isso, a mudança é ampla. Tatiana? Eu concordo, sim, com o que foi colocado. É uma evolução natural aí do processo e vai haver a migração, né? Diminuir em algumas áreas e aumentar em outras, e a questão da capacitação e evolução da mão de obra é fundamental nesse processo. Uma outra pergunta aqui da nossa plateia virtual. Na opinião de vocês, haverá um dia em que todas as lojas estarão totalmente integradas? Se sim, em quanto tempo? Acredito que essa pergunta seja relacionada aos grupos, né, comerciais. Se vai haver no futuro um modelo de integração total aí e essa fronteira vai desaparecer. Eu acho que a pergunta é nessa linha, essa fronteira entre o físico e virtual, tanto para o consumidor, que eu acho que já está claro que o consumidor cada vez menos enxerga essa separação, mas se dentro também do ambiente de varejo, essa fronteira não vai existir. Uma pensata aqui, uma última rodada aqui, no final do nosso painel. Tatiana, vamos começar ali na ponta. Então, eu acho que para o consumidor é um processo, né? Eu acho, como eu falei, a gente está aprendendo muito ainda na área de e-commerce como trazer essas ferramentas para a loja física. Então, não consigo prever aí um tempo razoável para isso acontecer. Não faço ideia em função do muito que envolve ainda. Internamente, eu vejo que as operações físicas e de e-commerce, elas ocorrem separadas no nível operacional, mas em algum momento na hierarquia elas têm que se unir e têm que trabalhar em conjunto, né? A gente, quando pensa o TI que atenda toda a demanda, tanto física quanto virtual, o marketing, ele precisa ter uma estratégia
corporativa que envolva todos os canais, não só isso, redes sociais e tudo mais que a empresa está presente, né? E a própria presidência da empresa tem que estar alinhada nesse formato, né? Então, eu acho que, embora as operações sejam ou podem ser tratadas de formas independentes, ela vai se cruzar um pouco acima na hierarquia. E um outro ponto só para ressaltar, que eu acho que uma das dificuldades também de trazer tudo isso para a loja física é a gente conseguir a elaboração de conteúdo. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem bastante desafios para frente, porque o conteúdo tem que ser muito interessante para o consumidor ficar ali, voltar no site, voltar a consultar e voltar a procurar, entende? Então, às vezes, a empresa entra numa rede social e não interage muito, não posta muito, ou só vai colocar a sua oferta, ou, enfim, alguma informação que não é muito atrativa. Então, o que a gente vê? Que a gente tem a tecnologia, o canal, mas o conteúdo é um fator muito importante que a gente tem um grande desafio aí. É uma manutenção, né, de informação e de atualização que precisa ser feita. Professor, você enxerga um futuro onde essa integração vai ser transparente tanto para o consumidor quanto para o varejo e se ela é necessária ou não? Ela é um caminho natural a partir do momento que as empresas valorizarem as próprias marcas, né? Então, como foi dito aqui muito bem, eu também concordo muito com a Tatiana, a dificuldade que é essa geração de conteúdo, né? Então, colocar um painel interativo, né, ao lado de uma arara, por exemplo, então a consumidora está escolhendo o vestido, ao lado tem um painel interativo que a ajuda a tomar essa decisão. Ela quer ver, sei lá, uma modelo famosa desfilando com aquele vestido, né? Quem é que vai gerar esse conteúdo? Com toda essa riqueza, né? Mas, voltando à valorização das marcas, né, esse consumidor ele vai cada vez mais se relacionar com a marca, independente se é loja física ou não, né? Ele está vinculado, né, fidelizado, engajado às propostas daquela marca. Uhum. Né? Então, isso precisa ficar bem claro. Essa parte, com certeza, tem que acontecer, mas o que eu entendo é que o que tem que acontecer vai existir o físico e o online como canal. Isso sempre vai existir, não vai ter jeito, né? O que vai ser transparente para o cliente vai ser essa experiência de compra. Mas o que tem que acontecer é que quem gerencia o físico ou online, ou quem gerencia empresas, né, tem que pensar no digital. A estratégia tem que mudar para digital, independente do canal de venda, do formato de venda, mas é pensar em alternativas digitais, porque o mundo é digital, né? As agências de publicidades cada vez mais investem na parte de marketing digital, porque as empresas procuram fazer investimento em mídia digital, saindo das mídias tradicionais e indo para essas mídias que trazem mais agilidade, traz mais flexibilidade e mais resultado, principalmente. Então, o investimento nesse tipo de estratégia vai acontecer, então tem que mudar. Aí é uma questão cultural mesmo, de conhecimento, de maturidade profissional mesmo das empresas, para que elas pensem em digital e pensem em multicanal, né? Elas vão ser gestores diferentes, que cuidam do gerente de uma loja e do gerente de um site, mas, de fato, a diretoria executiva, o board da empresa, tem que pensar multicanal e pensar nas estratégias que esses canais se integrem de forma simples e de forma digital, porque eu só vejo essa solução de integração, né? Não tem como não ser digital essa integração. Chegou mais uma pergunta e como a nossa plateia presencial se empolgou e mandou perguntas, eu vou estourar um pouquinho o tempo, minha equipe já está sinalizando ali, mas vou estourar. Qual a opinião dos palestrantes sobre o modelo Click and Collect? Faz a compra online e busca na loja, visto que ele já está sendo adotado no exterior. Você comentou isso na abertura. Isso vai chegar no Brasil? Já está chegando? Teve um exemplo que você usou lá da Oscar Freire, né? No caso da Dafit, já tem né? alguns casos, né? A Dafit é diferente. A Dafit você compra na loja e recebe em casa, né? Inverteu. Inverteu.
E agora, eu acho que o Click and Collect, ele permite utilizar as estruturas que já existem, né? Então você compra online e retira na loja, né? Acho que simplifica a vida um pouco do seu ponto de vista da operação da do logística, varejista, né? do varejista, exatamente. Você acha que é uma tendência que pode pegar aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu mesmo, num dos nossos clientes na consultoria, foi desenvolvido esse projeto e não foi implantado na época, mas, enfim, eu percebo que o empresário regional, assim, uma rede regional, eles se sentem mais confortáveis diante de uma possibilidade como essa. Entendi. Porque leva, né, de alguma forma, leva o cliente à loja. Se bem que o projeto que nós desenhamos tinha o drive-thru, né, o cliente nem descia do carro. Ele só parava, pegava havia uma adaptação do estacionamento, né? Ele passava por lá, era identificado o pedido e colocava as compras no carro já devidamente embaladas. Acho que como prestação de serviço é bastante interessante. O que você acha, Tatiana? Talvez esse novo consumidor online, ele esteja optando esse canal pela praticidade, pelo fato de que ele não quer ir ao supermercado. Você acha que faria sentido para vocês dar essa oportunidade dele ir buscar? Quer dizer, como é que você vê isso? É interessante, nós temos isso também já. E traz também um outro perfil de consumidor que, assim, ele não quer ir lá comprar arroz, feijão, produtos de limpeza, mas ele quer escolher a carne. Então, ele faz a compra no site, né, do volume. Não inclui a carne, quando ele vai buscar, ele compra a carne. Acontece vários exemplos, assim. Mas ele ganha tempo comprando produtos que ele não precisa olhar, escolher. Então, isso também facilita. Então, a gente opera nesse modelo também, né? Compra, entrega em casa, compra, busca na loja, ou compra na loja e entrega em casa também. A logística, tecnologicamente falando, isso muda? Tem algum impacto? Saber se vai buscar na loja, vai entregar? Como é que, tecnologicamente... Nessa parte é tranquilo, porque, na verdade, a gente entrega em casa, então tem um caminho, né? Separa, já despacha para o setor de entrega, ou busca na loja, daí tem que ter, obviamente, um local apropriado para guardar, né? Mas é tranquilo. Faltou você comentar aí... rapidinho, para não estourar muito tempo. Eu acho que vai ser a saída, vai acontecer. Eu mesmo ontem fui pegar uma encomenda que eu comprei pela internet e fui retirar numa loja física, né? E eu retirei... Você acabou comprando... A loja física tinha outros produtos e você acabou comprando? Porque a mulher, se for buscar uma coisa, vai inevitavelmente... nesse caso eu fui, só peguei e fui embora. Mas a ideia homens, não? Mas a ideia é essa mesmo, de você pegar o produto, é que ela ficava... Esse lugar de coleta ficava na parte de atendimento ao cliente, fora da loja, então me incentivava muito eu entrar e olhar alguma outra coisa. Mas em algumas situações você passa por um outro processo de checkout que tem bala, tem alguma coisa que é fácil de ser comprada, que é uma compra de oportunidade ali que você vai comprar e vai agregar no ticket do produto, ou ticket do cliente. Então, e essa operação eu vi que recentemente eles colocaram em muitas lojas esse processo de retirada, né, de comprar no site, retirar na loja. Na Saraiva a gente tinha esse processo e quando a gente incentivou, divulgou, isso daí o volume cresceu significativamente de processo de retirada em loja. E o benefício é tanto para o cliente, que é uma comodidade para ele, porque ele quer retirar mais rápido, ou porque ele não quer pagar o frete, ou porque ninguém pode receber na casa dele aquele produto, e gera benefício tanto para o canal físico e para o online, né? O físico acaba gerando, o online gera tráfego para a loja física, que é um benefício legal que o físico precisa conhecer também. Ok. Bom, equipe, terminei, não vamos puxar minha orelha. Obrigada por vocês participarem conosco pela internet, obrigada a vocês, a presença, vamos continuar juntos. Palmas aqui para os nossos participantes.